Então vamos lá. Vocês podem ir falando as dúvidas que vocês têm e aí a gente vai fazendo aqui no na lousa, tá? E aí assim, de acordo se eu estiver fazendo, vocês ainda estiverem com dúvidas, vocês podem ir me interrompendo. Evita pelo chat, porque às vezes eu não consigo ficar com as duas telas abertas, tá? Pode começar. Eu tenho dúvida na questão 47 da lista. 47 da lista. É do livro, né? Sim, Você sabe me falar a página que ele tá? Que aí fica mais fácil. tá bom, vou olhar aqui. Página 191. 40 aí? 47. Tá. O 47, você tem o seguinte: você quer uma caixa de base retangular, sem tampa e com área lateral de 5 centímetros quadrados. E você quer o volume máximo, certo? A área, esse aqui é bem parecido com o que a gente fez na sala, né? O que acontece aqui? Eu não tenho tampa, então eu tenho duas laterais que tem a dimensão aqui XZ, né? Então tenho duas dela. Eu tenho duas laterais que tem a dimensão YZ, né? Então aqui e a frente dela, aqui e a frente dela, tá? E tenho uma base XY, né? E aí ele não tem a tampa, então aqui eu tenho só um. Se ele tivesse a tampa, eu teria dois aqui também, tá? Então, o que vai diferenciar quando tem a tampa de quando não tem a tampa é se eu vou ter duas dessas daqui ou uma só, né? Então, a minha área é 2xz, 2yz mais xy. E essa é a minha restrição, porque ela tem que valer no máximo 5 centímetros quadrados, tá? O meu volume é a área da base vezes altura, tá? Vou deixar isso daqui com apenas uma variável, então eu vou isolar esse xy aqui. Então, 5 menos 2xz menos 2yz,
ser ruim eu isolar assim, hein? Acho que pela função lagrangiana aqui vai ser mais fácil. Ô, Thelma, eu queria perguntar se depois você consegue explicar o método de Lagrange também de novo, que eu tô com É, dificuldade. eu acho que esse daqui vai ser mais fácil pela Lagrange, porque eu tenho que deixar aqui com duas variáveis só. Se eu substituir o x e o y aqui, eu ainda vou continuar com x, y, z, tá vendo? E aí eu acho que para eu isolar o x sozinho aqui, eu teria que passar para cá, pôr o x em evidência, ele ia ficar mais complicado, ele ia ficar assim, quer ver? E aí eu acho que a minha função vai ficar muito difícil. Mais 2xy, aí o 5 tá pro lado de lá, menos 2yz aqui. Teria que pôr o x em evidência, que é z, né? Eu teria que pôr o 2 em evidência, tá vendo? O x em evidência. Isolar o x. E aonde está x agora substituir por isso. Só que aí o que acontece? A hora que eu for derivar isso daqui, ela vai ficar uma função muito difícil de ser derivada, entendeu? Então, por isso eu acho mais fácil fazer ela pelo Lagrange. Professor, Oi. se fizer daquela forma que iguala o gradiente da função, que é iguala ele ao gradiente da restrição, também pode fazer assim? Iguala ao Tipo gradiente. assim, faz a derivada, tipo, faz a derivada dessa do volume x, y, z e faz a derivada da restrição. Aí você iguala Não, os não dois. pode não, porque Pode aqui é assim também. volume e aqui é área. São coisas diferentes, tá? Se Ah, tá fosse bom o então. Porque eu contrário, tinha feito assim. se eu tivesse fixado o volume e aqui que eu tivesse maximizando ou minimizando, igual aquele exemplo que a gente fez em sala, por esse método aqui saía mais rápido do que a Lagrange, tá? Mas então vamos lá. A minha restrição, Tá bom. então, é 2xy, 2xz, 2yz, xy menos 5 igual a zero, certo? Aí a minha função, então, minha nova função. Vocês lembram lá do Lagrange? Quer que abra o slide para vocês verem? Sim, por favor, abre lá. Porque não é que eu não lembro, mas eu tenho muita dificuldade de entender como é que faz. Aqui, ó. A minha função lagrangiana aqui, ó. Então, Lagrange, eu vou pegar a minha função menos o Lagrange que multiplica a minha restrição, tá? Então, é assim que eu vou montar, ó. Então, vamos lá. A minha nova função, aqui, ó, tá? Então, a minha nova função é L. Opa. Aí, aqui vai vir a minha função menos o meu Lagrange que multiplica a minha restrição. Deixa eu ver qual foi a nomenclatura que ele usou. G. Tá? O que que é esse lambda? Isso aqui é o E, tipo, da Lagrange. onde que ele... É o Lagrange, é o multiplicador de Lagrange. Você vai introduzir o Lagrange na sua função. E ele faz vai introduzir pra quê mesmo? porque assim, ele faz a união entre a função que você quer maximizar e a sua restrição. Então, essa aqui é a função que você quer maximizar. No caso, poderia ser minimizar, tá? Tá. E essa daqui é a sua restrição.
Você tem duas opções de fazer. Você isola uma variável da restrição e joga na função que você quer maximizar ou minimizar e faz pelo primeiro método, fazendo as derivadas, tá? Ou você monta Ok. a função lagrangiana, que é esse cara aqui. Quem que é ele? A função que você quer maximizar ou minimizar, menos o multiplicador de Lagrange, que é esse lambda aqui, vezes a função que é a sua restrição. Para você colocar a função que é a sua restrição aqui, que vai ser a lagrangiana, que você vai montar essa g de x, você tem que igualar ela, você tem que deixar ela igual a zero aqui, ela não pode estar igual a 5, tá vendo? Então, eu vou jogar todos os termos do mesmo lado da equação, tá vendo? Então, essa é a sua função, que é a sua restrição. Tá? Então, quando ela está igualada a zero aqui, você encontrou a função que é a sua restrição. Tá, acho que entendi. Aí você vai montar o Lagrange. Então, você tem a função que você quer maximizar ou minimizar, que no caso é o volume, o multiplicador de Lagrange e a sua restrição. Você vai colocar as duas na mesma equação. Opa. Aí, aqui agora, ao invés da gente derivar só em relação a x, y e z, a gente tem que derivar em relação a x, a y, a z e a Lagrange. Então, eu vou fazer 4 derivadas. Então, em relação a x, derivei o x, deu 1. Copio os outros dois ali. A constante multiplica aqui o que eu estou derivando. Derivada 2 vezes 1 vezes z. Aqui zerou. Aqui sobrou y. Aqui um y, né? E ali zerou. Então, yz. Ok? Ok. Vou fazer isso para os 3 agora. Tô perdendo a caneta. Então, aqui eu fiz para o x. Vou fazer para o y. Então, y, x, y, z. O primeiro ali não tem y, então vai dar 0. Então, xz. Tá? Vou fazer agora para z. Então, x, y, z. Lagrange. Aqui no z. 2x vezes 1. 2y vezes 1. Ali não tem z, zerou. Ali é só constante, zerou. Então, xy, 2x mais 2y, tá? Agora eu vou ter que derivar em relação a Lagrange, então eu vou copiar ela aqui só para ela ficar pertinho pra gente enxergar. Então, vou fazer a quarta derivada, que é em relação ao Lagrange. O primeiro não tem Lagrange, 0. Derivei o Lagrange, multiplica pelo que sobrou.
Agora eu tenho que igualar todas elas a zero. Então, eu tenho que igualar essas 4 derivadas a zero, tá? Então, eu vou pegar a primeira lá. A segunda. A terceira. E a do Lagrange aqui, tá? Então, ali eu vou mudar os sinais. Menos 2xz, menos 2yz, menos xy, mais 5 igual a zero, tá? Então, eu igualei elas a zero, então eu igualo as 4 derivadas a zero. Agora, eu tenho que calcular o valor de x, y e z, tá? Então, eu tenho... Então, mas aí o que eu faço com esse Lagrange? Tipo, Você pode calcular o nas valor de três. Lagrange, ou você simplesmente não vai precisar dele. Aí depende, tipo assim, você não precisa calcular o valor dele, entendeu? Ele é só uma técnica que você está usando para resolver. Então ele vai continuar sendo tipo como Vai. se fosse uma constante. Ele é como se fosse aqui, 4 variáveis, x, y, z, Lagrange. Tá, Entendeu? Você adicionou mais uma variável no seu problema, só que você não precisa do valor dele. Então a gente não vai precisar calcular ele. tá bom. Vamos pensar aqui agora como é que nós vamos isolar aqui. Acho que se eu igualar os Lagranges é mais fácil, né? Passei para lá somando. Agora eu vou isolar nessa segunda aqui. Vou isolar de outra cor para não misturar. Deixa eu igualar as duas para ver se sai. YZ XZ dois ZX, certo? 2Z mais X. Então, eu igualei os dois Lagranges, né? O Lagrange azulzinho ali, tá? Com o Lagrange verdinho, que foram os dois primeiros que eu isolei, ok? Ok. Então, o Z vai eliminar. Então, vai ficar Y, que multiplica 2Z mais X, igual a X, que multiplica 2Z mais Y, né? Então, 2YZ mais XY igual Ô, a Thelma, 2... pera rapidinho. Por que que você cortou o Z dos dois lados?
Porque vai ficar um Z aqui e um Z aqui. Um vai ficar dividindo o outro. Então, eu posso eliminar. Se tiver assim, 2x igual a 2y, você não corta o 2? Ah, tá. Porque ele elimina. Então, tá um pro lado de cá multiplicando o y, um pro lado de cá multiplicando o z. Se eu não quiser cortar, ele fica assim, ó. Eu vou acabar de cortando de qualquer fórmula. YZ, que multiplica 2z mais y. XZ, que multiplica 2z. Aqui é x, né, gente? 2z mais y, tá? Então, aqui eu vou acabar cortando ele de qualquer forma, ó. Porque um vai ficar dividindo o outro. Tá. Então, y que multiplica 2yz, y que multiplica x, x que multiplica 2z, x que multiplica y. Aqui é a mesma coisa, um positivo e o outro é negativo, um elimina o outro. Porque quando eu jogo para o mesmo lado, eles ficam um somando e o outro subtraindo. Então, eu elimino. 2yz igual a 2xz. Aqui é a mesma coisa, ó. O 2 eu posso eliminar, o z eu posso eliminar. Eu concluí que y é igual a x, certo? Certo. Então, fiz o primeiro jogo de equações aqui. Vou isolar mais um. Vou isolar ele nesta equação aqui, ó. Então, eu tenho xy igual a lambda 2x mais 2y, tá? Então, lambda xy sobre 2x mais 2y. Agora, eu escolho, ou eu igualo o azul, o amarelo com o verde, ou eu igualo o azul com o amarelo, tá? Então, vocês podem escolher qual dos dois que vocês querem igualar. Então, aqui eu igualei azul com verde. Aqui eu vou igualar o amarelo com o azul, ok? Então, você escolhe aí dois deles e iguala. Tá? Então, vamos lá. O amarelo. Vou pôr na próxima, que eu acho que vai ficar apertado ali. Então, ó, vou igualar o amarelo com o azul. Então, vamos lá, o amarelo, xy, 2x mais 2y. E o azul, xyz sobre 2z mais y. Tanto faz, tá, gente? Poderia igualar amarelo com verde aqui, ok? Então, aqui o y vai cortar. X que multiplica 2z mais y. Z que multiplica 2x mais 2y. 2xz, xy, 2xz, 2yz. Cortei o 2xz, xy igual a 2yz. Cortei o y, x igual a 2z. Então, eu achei a relação entre eles. A primeira tá me falando que y é igual a x, e a segunda tá me falando que x é igual a 2z, tá vendo? Então, consequentemente, eu achei a relação também entre y e z. Y é igual a 2z se eu igualar elas ali, ok? Aí, agora, eu vou para a minha quarta equação. Então, eu escolho a quarta equação, que é aquela que eu derivei o lambda. Ela é extremamente importante para a gente aqui. Então, eu tenho essa equação aqui, ó. Vou pegar ela aqui em roxinho, ó. Tá? Então, ó. Menos 2xz
menos 2yz menos xy mais 5 igual a zero, ok? Então, vamos lá. Eu tenho o valor de x em relação a y e o valor de x em relação a z. Vamos substituir aqui, então. Vamos deixar todo mundo com z, certo? Então, vou pegar essa e essa. Vou achar o valor do z primeiro. Menos 2 que multiplica x, então x é 2z. Menos 2 que multiplica x, que multiplica z. Menos 2 que multiplica y, que multiplica z. Menos x que multiplica y. Mais 5 igual a zero. Então, ó, menos 4z ao quadrado, menos 4z ao quadrado, menos 4z ao quadrado, mais 5 igual a zero. Menos 12z ao quadrado, mais 5 igual a zero. 12z ao quadrado mais 5, 12z ao quadrado igual a 5, né? Então, dividir eles dos dois lados da igualdade. 5 sobre 12. Matematicamente falando, se você fosse tirar, você ia ter que tirar como mais ou menos raiz de 5 sobre 12. Como é uma dimensão, não existe dimensão negativa. Então, só o resultado positivo me interessa. Então, raiz quadrada de 5 sobre 12. O 12 eu posso fatorar, é 3 vezes 4. Então, o meu z aqui é raiz de 5, 2 raiz de 3. Então, tirei o 4 ali. Achei o valor do z. Com o valor do z agora, eu calculo os outros. Então, x é igual a 2z, ó. X é igual a 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 3. Cortei o 2, x é igual a raiz de 5 terços. E o y também é igual a 2z, ou o y é igual a x, que a gente já concluiu isso aqui, ó, tá? Então, aí ou você calcula ou você conclui que ele é igual a x, ok? Então, o y também vai dar raiz de 5 sobre 3. Então, essa é a dimensão. Se ele perguntar qual é o volume máximo, é só multiplicar os 3. E achar o valor, tá? Aí você acha o valor do volume máximo aqui, ok? Como eu fiz por Lagrange, eu não preciso provar que ele é um máximo. Mas aí, para ser o volume máximo, não tinha que voltar lá na área e fazer 2 vezes? Não, aí você vai calcular a área, aí é outra coisa. Ah, tá, entendi, acho que eu entendi. O outro ponto aqui seria o ponto que é negativo, só que ele não me interessa. Porque não existe dimensão negativa aqui pra gente. Mas aí o ponto que seria negativo seria menos 5 Aí menos, ia dar tudo negativo aqui. Ah, tá. Seria os 3 resultados negativos, né? Se fosse para achar máximo e mínimo, esse ponto negativo existiria. Como é dimensão, esse ponto negativo não existe. Entendi. Aí, tá, não, entendi. Thelma, você vai disponibilizar esse slide que você tá fazendo aí? Vou sim. Eu ponho no portal daqui a pouco para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigado. Mais algum, gente? Eu tô com uma dúvida que eu não consegui resolver.
o número 53 da lista também. Porque, igual eu tinha te falado, eu estava resolvendo por Lagrange. Mas aí chegou um tempo que eu não consegui desenvolver mais. Tem Aí uns eu não que sei por se estou fazendo alguma Lagrange coisa errada. é complicado. Nem todos dá para Depois, se fazer. você puder fazer também aqueles exercícios do seu slide no final, tipo do para casa, o segundo e o terceiro, por favor. Tá, deixa eu fazer esse aqui, depois a gente vê. Tá bom. Obrigada. Aqui o meu volume é 64 centímetros cúbicos, né? Eu quero minimizar o custo, né? E aí o que que ele fala para mim? Ele fala assim que o material da lateral custa metade do material da tampa e do fundo. Então essa caixa tem tampa. Se eu for pensar aqui em fundo e tampa, tá? Então eu vou pensar que eu montei a caixinha aqui, x, y, z, né? Fundo e tampa seria 2xy, ok? E a lateral seria yz, 2yz e 2xz, né? E aí eu tenho que montar aqui a função custo. Eu vou falar que o custo é o meu C. Né? Então, a minha função custo. Eu vou falar que a minha... a lateral custa metade, né? Então, eu vou falar que o custo da minha tampa é C, ok? O custo da minha lateral é C sobre 2, combinado? Então, aqui, se aqui custa R$1, aqui custa 50 centavos. Deu para entender? Deu sim, até essa parte aí eu fiz. Tá? Aí, vocês querem fazer por Lagrange? Você gosta mais de Lagrange, né? Vamos tentar fazer por ele? Eu acho mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá. Minha função volume é xyz igual a 64. Então, xyz menos 64 igual a 0, ok? A minha função lagrangiana, então, é a minha função que eu quero minimizar aqui. O 2 vai cortar aqui e aqui, né? Então, menos YZC, menos, mais XZC, ok? Menos aqui o meu Lagrange. Oi. Deixei o C em evidência, tem problema? Não, não tem problema não, só que vai dificultar um pouquinho depois na sua derivada, mas não tem problema, tá? Tá bom. Menos o seu Lagrange aqui, XYZ menos 64, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a primeira. Vou fazer cada uma delas agora, já vou igualar a 0. Vou fazer a primeira em vermelho aqui. Vou derivar em relação a x. Então, 2, 1, YC. Não tem x, então 0. Tem x, 1, ZC. Tem x. Não tem x, 0. Então, 2YC
ZC menos Lagrange YZ. Isso aqui igual a 0. Vou isolar o Lagrange aqui, tá? Que eu acho que o caminho vai ser o mesmo. Então, 2YC, ZC, Lagrange, YZ. Lagrange, ok? Então, isolei o Lagrange aqui na primeira. Vamos para a segunda agora. Vou copiar a função aqui, que eu acho que fica mais fácil. Vou fazer a segunda derivada de verdinha aqui. Então, vamos para o y agora. 2x, derivei o y. Derivei o YZC, não tem y. X1Z, não tem y0. Então, 2xC, ZC, Lagrange, XZ. Vou isolar o Lagrange. Tá? Vou fazer a terceira aqui agora, vou fazer de amarelo. Vermelho, amarelo. Vou derivar em relação a Z. Então, o primeiro aqui não tem Z, 0. O segundo, Y vezes 1 vezes C. X vezes 1 vezes C. Menos Lagrange, XY1 e 0. Então, YC, XC, menos Lagrange, XY. Vou isolar o Lagrange. Então, Lagrange, XY, igual a YC, XC. Lagrange, YC, XC, sobre XY. E eu preciso fazer a última, que é em relação a Lagrange, que é a que a gente vai usar no final, tá? Então, o primeiro aqui, 2xyc zerou, yzc zerou, xzc zerou. Ô, Thelma, daí nesse caso não tem que derivar em relação a C também? Pode ser que precise, tá? Não sei se lá no final a gente vai precisar, mas pode ser que precise sim. Vai depender das equações que eu tiver. Às vezes eu consigo resolver sem derivar em relação a C, às vezes não. Ah, tá. Aí vai depender do número de variáveis aqui, tá? Vou tentar fazer sem derivar ele. Se precisar, a gente volta e deriva ele também, tá? Tá bom. Menos, aí aqui o Lagrange, então. Né? Então, eu vou igualar ela a 0. Tá? Então, essa daqui é a que eu vou usar no final aqui. Então, vamos lá agora. Vou igualar a vermelhinha. Então, 2YC. É capaz que eu vou precisar, que eu tenho mais variáveis aqui, né? 2YC, ZC,
sobre YZ. Igual. Vou igualar a verdinha. 2xc ZC sobre XZ. Então, ó, só para ficar registrado aqui para vocês, é a vermelhinha e a verdinha, tá? Então, vamos lá. Cortei o Z. X que multiplica 2YC ZC. Y que multiplica 2XC ZC. 2YC X XZC. Capaz que eu posso cortar o C aqui, ó. 2XCY YZC. Vou pôr o C em evidência. 2XY XZ. 2XY YZ. Cortei o C. Acho que eu não vou precisar dele, hein? 2XY YZ. Cortei o 2XY. XZ igual a YZ. Cortei o Z. Concluí que X é igual a Y, né? Então, é uma caixa ali de base quadrada. Ok? Vamos pro próximo agora. Vou igualar o vermelhinho com o amarelo, né? Então, vamos lá. 2YC ZC. Ele tá aqui, né? YZ. O amarelo. YC. XC. Sobre XY. Cortei o Y. X que multiplica 2YC. ZC. Z que multiplica YC mais XC. 2XYC. ZXC. ZYC. ZXC. Posso até eliminar aqui, ó. ZXC. 2XYC. ZYC. Cortei o C. Cortei o Y. 2x igual a Z. Tá? Agora eu já achei as relações. Então, ó. Eu tenho Z igual a 2x. E eu tenho y igual a x. Já achei a relação entre eles. Eu não vou precisar daquela derivada, tá? Mas se precisasse, eu derivaria em relação a c, ok? Ok. Aí agora eu vou lá para minha última equação azulzinha. Menos xyz mais 64. Né? Então, vamos lá. Y é igual a x. Então, aqui vai ser x. E z é igual a 2x. Então, 2x ao cubo igual a 64. X ao cubo igual a 32. X igual a raiz cúbica de 32. Y é igual a x, então y também é igual a raiz cúbica de 32.
e z igual a 2x. Então, z igual a 2 vezes raiz cúbica de 32, tá? Se ele quisesse saber, né, qual era o custo ou qual era a área lateral, era só voltar e calcular. Certo? Entendi. Obrigada. Eu vi aqui agora o meu erro foi que eu esqueci de colocar uma variável aqui no denominador. Mas agora eu entendi. Agora você Muito entendeu? obrigada, Thelma. Nada. Tem que prestar muita atenção, fazer bem devagar, né? Tem. Esses exercícios aqui, eles estão feitos no livro, vocês viram isso? Esses para casa 1, 2, 3. Sim, tem no livro, mas na hora de igualar a zero, eu não consigo fazer também. Qual que vocês não conseguiram? 2 e 3. 2 e 3. É o da origem, né? Então, para casa 2, acho que eu tenho que pôr mais slide aqui, peraí. Então, ele fala para mim que ele quer o ponto do plano né? Mais próximo da origem, né? Então, nesse caso, a gente quer minimizar a distância, né? É a função distância. A função distância, eu já até contei para vocês, né? Quem é ela, né? Então, ela é a função. Opa. Normalmente ele não conta, tá? Então, é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado. Isso daqui sai lá daquele teorema de Pitágoras, tá? Ele faz um triângulo retângulo ali. Tá? Então, por isso que aqui, ó, eu até coloquei o triângulo retângulo para vocês, tá vendo? Como eu tô centrada na origem, né? A origem, ela é o ponto x0 igual a y0 igual a z0, que é igual a zero. Então, eu tô lá na origem, tá? Então, isso aqui sai da origem. Então, a minha função distância aqui é x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, tá? Se ele falasse assim, a distância do ponto onde x vale 2, y vale 1 e z vale 3. Aí, você teria valores para x0, y0 e z0, ok? Então, essa é a função que eu quero minimizar. Aí, o que acontece, tá? Se você for trabalhar com ela dentro dessa raiz, você vai ter muita dificuldade. Então, o que ele fala? Ele fala, quando a gente tem esses problemas de distância, que se eu minimizar quem está aqui dentro, eu automaticamente minimizo quem está dentro da raiz, entendeu? Porque depois eu ainda vou tirar a raiz dele.
Então, a função que eu quero minimizar, na verdade, é quem está ali dentro. Então, eu não preciso trabalhar com ele dentro da raiz. Eu só vou trabalhar dentro da raiz se eu quiser calcular essa distância, tá? E lá em cima é a minha restrição. Então, a minha restrição ali que eu vou usar na lagrangiana, né? É a função 2x, y, 3e menos 6 igual a 0. Aí eu vou montar a minha função lagrangiana. Então, a função que eu quero minimizar, se você tentar trabalhar com ela na raiz, você vai ver que você vai se embolar todo na derivada, tá? Então, vamos lá. Primeira derivada, vou fazer aqui de amarelo. Vou derivar em relação a x. Então, 2x, 0, 0, Lagrange, 2 vezes 1, 0, 0, 0. Então, 2x menos Lagrange vezes 2, isso é igual a 0. Então, 2x igual a 2 Lagrange, x igual a Lagrange. Então, encontrei a minha primeira equação. A segunda equação, vou copiar ela aqui. Aí, nesse caso, a gente vai precisar achar o valor de Lagrange, então. Não precisa, porque quando você igualar eles aqui, você já acha z, y e x, igual a gente fez nos anteriores. Mas se quiser, não tem nenhum problema. Tá? Ah, tá. Tá. Aí agora eu vou fazer em relação a y. Você nunca vai precisar do valor de Lagrange. E calcular ele é um passo a mais, tá? Então, eu não aconselho a calcular, porque é uma coisa a mais que vocês vão fazer. Mas se quiser, não tem nenhum problema. Mas você consegue fazer sem calcular ele. Desculpa, até eu vou querer, não. Já tá difícil assim? Já tá difícil assim, exatamente. Entendeu? E assim, é um passo a mais desnecessário, mas aí fica a critério de vocês. Vocês conseguem resolver sem calcular, igual naquele exemplo anterior, nem a derivada do c nós não fizemos, vocês viram? Eu achei que ia precisar por um momento. Então aqui achei a relação do Lagrange com o y, tá? Vou fazer de verdinho agora com o z. 0, 0, 2e, 0, 0, 3, né? Aqui 0. Então, 2e menos Lagrange vezes 3. Igualei a 0. 2e igual a 3 Lagrange, né? Ou seja, Lagrange aqui é igual a 3 dividido por 2e. Achei a relação, tá? Vou fazer a derivada da lagrangiana, que é a que a gente vai precisar, tá? Para calcular no final. Então, vai zerar, vai zerar, vai zerar. Derivada de Lagrange 1. Vocês perceberam que sempre sobra a sua restrição? Aqui, na derivada da Sim. lagrangiana, tá? Então, isso é uma regra, tá? Vai sempre acontecer. Só que inverte o sinal daí, né? Menos 2x menos y mais 3e mais 6 igual a 0. Então, essa daqui é a que a gente vai usar no final, tá? Agora, vamos lá. Eu vou igualar aqui a amarelinha com a azul. Então, o Lagrange amarelinho com o Lagrange azul. O amarelinho está falando para mim que ele é igual a x. E o azul é igual a 2y. Achei a relação entre x e y, tá vendo? Agora eu vou fazer o amarelinho com o verde.
Então, x é igual o Lagrange verdinho aqui, ó. Vou até arrumar esse Lagrange aqui para vocês não acharem que é x. 3 sobre 2e. Achei a relação aqui também, tá vendo? Aí aqui, eu vou isolar o y, que aí eu acho o x primeiro, tá? E aqui eu vou isolar o z. 3 sobre 2x, ok? Vou lá para minha função lagrangiana agora, ó. Menos 2x, menos y. Então, x sobre 2, mais 3e. Mais 6, igual a 0. Fiz certo? Fiz, né? Vou tirar os mínimos aqui agora. Então, 2x. Mas aqui eu fiz alguma coisa errada, peraí. Que eu inverti, né, gente? Eu tô sem que ele vai estar dando um quadrado, não pode. Ó, Lagrange é 2e sobre 3, ok? Vocês nem me corrigem. Então, z é 3x sobre 2. Então, vamos lá agora. 4. Então, vai dar menos 8x, que eu vou multiplicar por 4. Opa, não precisa ser 4, não. Pode ser 2, né? Menos 4x, menos x, mais 9x, mais 12, igual a 0. Menos 5x, mais 9x, mais 12, igual a 2 vezes 0. 4x mais 12. Fiz errado, gente? Não pode dar negativo. Ela toda positiva, aqui é negativo. Mais 3e menos 6 igual a 0. Tô fazendo conta errada, né, gente? Não, mas tá certo. Agora vai dar menos 14x mais 12. Daí, no caso, vai dar 14x igual a 12. Ah, tá. Eu tô assim, tá dando negativo ainda, mas não tá, porque eu não Ali mudei ainda aqui, né? isso. Ah. Então, x igual a 12 sobre 14, x igual dividido por 2, 6 sobre 7. Então, achei o x, o y é igual a x sobre 2. Então, o y igual a 3 sobre 7. E o z igual a 3x sobre 2. Então, o z igual a 3, 6 sobre 7 sobre 2.
o z igual a 3, que multiplica 3 sobre 7, o z igual a 9 sobre 7. Aí, se ele pedisse a distância, você ia voltar aqui na função distância e ia elevar ao quadrado e tirar da raiz. Certo? E o 3, né? Acredito que seja para encerrar, no caso, que apareceu para mim que o horário agendado acabou, não tem risco de Não, ele não desligar. encerra, não. Se ele encerrar, vocês podem voltar para a sala, mas ele só encerra a hora que eu fechar aqui. O último, ele fala assim, que ele quer fabricar um lote de caixas com volume de 64 centímetros cúbicos. O custo do material é 0,50 por centímetro quadrado, ok? Então, 0,50 vezes a área. Ele quer que eu minimize o custo, né? Então, ó, se ele falou caixa e ele não falou que ela é sem tampa, ela é uma caixa com tampa, ok? Então, a área dessa caixa é 2xy, 2xz e 2yz, diferente daquela que não tinha tampa. O custo é a área vezes 0,5, né? Então, quando eu multiplicar aqui a minha função custo, vai sumir esse 2, tá? Essa é a função que eu quero minimizar. A minha restrição é o volume, que é xyz igual a 64. Xyz menos 64 igual a 0. Nós vamos fazer por Lagrange. Então, vamos lá. Lagrange. Então, xy, xz, yz é a que eu quero minimizar. XYZ menos 64. Derivei em relação a x. Igualei a 0, já vou fazer, tá? Tá vendo que você nunca vai precisar do valor do Lagrange? Então, você só Sim. calcula ele se você quiser. Ô, Thelma, ali é YZ, não é XY, não. Ai. É YZ, né? Da onde que eu tirei XY, gente? Mais Z menos Lagrange, tô derivando em relação a Y. Sobrou X e Z.
Então, x mais z menos Lagrange xz igualei a zero. Lagrange xz igual a x mais z. Lagrange x mais z sobre xz. Agora eu vou fazer a outra em azulzinho. Então, xy é zero, xz, x vezes 1, yz, y vezes 1, xyz em relação a 64, zero. X mais y menos Lagrange xy igualei a zero. Lagrange xy igual a x mais y. Lagrange x mais y sobre xy. E por último, em relação ao meu Lagrange, vai zerar os três primeiros. Certo? Então, menos xyz mais 64 igual a zero. Essa é a que eu vou usar. Então, vamos lá. Vamos igualar Lagrange amarelinho com Lagrange verde. Quando vocês estão na folha que vocês vão seguindo, é mais fácil, tá? É que aqui fica num slide separado, aí YZ é o contrário. Igual verdinho, x mais z. Aí eliminei o z, x que multiplica y mais z, y que multiplica x mais z, xy, xz, xy, zy. Cortei o xy, xz, zy, x igual a y. Agora o Lagrange amarelinho com o Lagrange azul. O azul é x mais y. Cortei o y, x que multiplica y mais z, z que multiplica x mais y, xy, xz, xz, yz, xz, xy, yz, x igual a z. Eu concluo aqui, então, que x é igual a y, que é igual a z. Então, os três são iguais, tá vendo? Aí eu vou lá para minha última função, que é a lagrangiana, né? Então, lá eu tenho menos xyz mais 64 igual a zero, xyz igual a 64, que é a minha função original, tá vendo? Como eles são todos iguais, x ao cubo igual a 64, raiz cúbica de 64, 4. Então, x é igual a y, que é igual a z, que é igual a 4. Vai ser uma caixa quadrada, né? Ele pergunta o custo? Isso. Acho que é. Não.
Ele só pergunta as dimensões. Determinar as dimensões da caixa que tornem mínimo o custo. Se ele perguntasse o custo, vocês iam voltar nessa função aqui e calcular o custo. Mas então, na verdade, ele pergunta qual que é a área mínima para o custo ser mínimo. Ele pergunta aqui, ó, se o custo do material determinar as dimensões da caixa que tornem mínimo o custo do material. Para você minimizar o custo, você tem que minimizar a área. Quanto menor a área, menor o custo. Elas são proporcionais, tá. entendeu? Por isso que Entendi. eu multipliquei a área pelo custo. Você poderia ter minimizado a área, ia dar na mesma. Tá? Entendi. Mas ele Tá. perguntar as dimensões, então essa daqui seria a resposta. Se ele perguntasse a área mínima, você ia calcular a área. Se ele perguntasse qual o custo mínimo, você ia calcular o custo. Tá? Mas só se ele Certinho. perguntasse. Então, você pode fazer a 49, por favor, da lista? A última, hein, gente? 49 da lista. Ela dá 191, né? Encontrar um ponto da esfera mais próximo do ponto. Então, eu tenho a esfera. Né, mais próximo do ponto. Então, essa daqui é a minha restrição, tá? E a função que eu quero minimizar é a função distância. Então, é aquela que eu falei para vocês, a raiz quadrada de x menos o ponto x, y menos o ponto y, z menos o ponto z. Então, toda vez que ele falar distância é isso, tá, gente? E aí, aqui é a mesma coisa. Se você minimiza quem tá dentro, você acaba minimizando a função, tá? Vou fazer essa com a raiz para vocês verem como é que fica, tá? Então, a minha função lagrangiana. Vou tirar ela da raiz. Lagrange, restrição. Ok? Vou derivar em relação a x. Então, é a derivada lá da função composta. Desce o meio. Tudo que está aqui dentro desse parênteses elevado a meio menos 1, então vai dar menos meio, ok? Vezes a derivada do u, que é quem está aqui dentro, lembra? Então, assim, ó, minha função é u elevado a meio, a derivada dela desce o meio, u elevado a meio menos 1, vezes a derivada do u, tá? Eu só não vou copiar o parênteses aqui para não ficar muito grande, tá bom? Derivada do u. Aí é composta aqui de novo, ó, desce o 2, x menos 3, 2 menos 1, derivada de x1, derivada de 3, 0. Esse zera, esse zera. Então, esse aqui foi o meu u. Menos Lagrange, 2x. Ok? Então, vai ficar aqui meio, tudo aquilo ali elevado a menos meio. Aqui 2x menos 6, menos Lagrange, que multiplica 2x.
Então, aqui vai ficar 2x menos 6 sobre 2, que multiplica aquela raiz toda lá, tá? Igualei a zero. Sobre 2, que multiplica aquela minha raiz. Eu não vou copiar a raiz, que eu vou cortar ela, tá? Ela vai ser igual, tá? Então, o meu Lagrange... Eu posso simplificar o 2 aqui, tá? Mas não vou simplificar ainda não. Vou deixar ele aqui por enquanto. Então, o meu primeiro Lagrange saiu. Vou copiar o L aqui pra gente não ter que ficar voltando. Primeiro eu fiz de verde, né? Vou fazer de amarelo. Vou derivar ele em relação a y. Então, vai ficar meio. Meio menos 1, então menos meio. Derivada do meu u. O primeiro só tem x, 0. O último só tem z, 0. 0, 2y, 0, 0. Então, meio, aquela raiz elevada a menos meio, 2y menos 6, menos Lagrange, que multiplica 2y. 2y menos 6 sobre 2 naquela raiz, menos Lagrange 2y, igualei a 0. Lagrange 2y igual a 2y menos 6 sobre 2 aquela raiz. Lagrange 2y menos 6 sobre 4y sobre a raiz. Vou fazer a última agora aqui, em relação a z. Tá vendo como quando a gente pega com a raiz fica bem mais difícil? Aham. Então, Não só com a raiz, esse negócio de elevado a um meio, que no caso é da raiz, pra da mim, raiz. nossa, Tá? Então, buga minha cabeça todinha. Vocês podem fazer igual aquele outro. Se você minimiza quem tá dentro da raiz, você automaticamente tá minimizando a raiz, entendeu? Só quis mostrar pra vocês como fica bem mais difícil. Menos Lagrange, aí aqui vai ficar 0, 0, 2z, menos 0. Então, vai ficar meio, aquela raiz, né? Que multiplica 2z menos 6, menos Lagrange vezes 2z. Então, 2z menos 6 sobre 2, aquela raiz, menos Lagrange 2z. Igualei ela a 0. Então, Lagrange 2z igual a 2z menos 6 sobre 2 a raiz. Lagrange 2z menos 6 sobre 4z a raiz. É igual eu falei, poderia simplificar já o 2 se quisesse, tá? Ai, tem que pôr mais slide.
Aí, aqui, agora eu vou derivar em relação à lagrangiana, que é a que a gente precisa, tá? Então, a primeira parte que tem a raiz não tem Lagrange, então ela vai ficar toda zero. Derivei o Lagrange, deu 1. Copiei o que ele está multiplicando, né? Igual eu falei, aqui a gente volta na função original, né? Sim. Tá? Então, essa é a que eu vou usar lá no final, tá? Vamos lá agora, eu vou pôr o Lagrange... Aí eu fiz 2 verdes, né, gente? Desculpa. O último eu deveria ter feito azul, né? Vou pôr o primeiro Lagrange, que tá aqui, 2x menos 6 sobre 4x, aquela raiz, tá? Com o segundo Lagrange, aqui ó, esse primeiro Lagrange com esse segundo aqui. Dois y menos 6, 4y, aquela raiz. Agora aqui, ó, eu vou eliminar o 4, vou eliminar a raiz, vou até fazer de vermelho. Vou eliminar o 4, vou eliminar a raiz, tá? Então, vai ficar y que multiplica 2x menos 6, x que multiplica 2y menos 6. 2xy menos 6y, 2xy menos 6x. Cortei aqui, 6y igual a 6x, x igual a y. Achei a primeira relação, tá? A segunda relação, vou pôr o Lagrange amarelinho. Vou pegar o amarelinho para pegar cor diferente, tá? E vou pegar o segundo verdinho, que era para eu ter feito em azul para ficar diferente, mas eu fiz em verde. Vai dar 3 pontos iguais aqui, né? Vou cortar o 4 e a raiz. Então, z que multiplica 2y menos 6, y que multiplica 2z menos 6. 2yz menos 6z, 2yz menos 6y. Cortei aqui, 6z igual a 6y, z igual a y. Concluí a mesma coisa do anterior, que x é igual a y, que é igual a z. Então, agora nós vamos para aquela ali. Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado. Todos eles são iguais, né? Mais 4 igual a 0. Menos 3x ao quadrado igual a menos 4. 3x ao quadrado igual a 4. X igual a 4 sobre 3 na raiz. X igual a 2 sobre raiz de 3, né? Se quiser, pode racionalizar a resposta. Deixa eu ver se ele racionaliza. Ele racionaliza a resposta. Então, ele pega aqui 2 raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 3. Aí ele conclui que é esse resultado, tá? Mas não necessariamente precisa racionalizar a resposta. E aí vocês verem que quando você pega com a raiz fica bem mais difícil. Então, vocês poderiam ter usado aquela mesma tática que eu falei para vocês lá naquele anterior. Se você minimiza quem está aqui dentro, automaticamente você está minimizando a raiz, tá? Entendi. E a gente Nesse caso, aqui. Mas se for calcular a distância, não pode esquecer de pôr dentro da raiz para calcular a distância, tá? sim. Você só pode Nesse tirar a raiz caso, pra o resultado calcular. tá só positivo. É Desculpa, só Thelma. positivo. É o quê?
É só positivo porque eu quero distância. Distância sempre é positiva. Ah, sim, Tá? Porque entendi. senão você tem que tirar, por exemplo, se fosse perguntando máximos e mínimos, você ia ter que tirar o positivo e o negativo. Só Tá ponto, bom. Muito ponto de máximo obrigado. e mínimo você tira positivo e negativo. Agora, por exemplo, quando ele fala distância, volume, área, não existe área, volume, distância negativa, entendeu? Então é sempre a positiva, Ah, sim. Obrigado. tá? Thelma, se eles perguntassem aí o máximo e o mínimo, como é que eu faria? Você ia ter aqui um ponto de máximo, um ponto de... Na verdade, você ia ter 2 pontos, né? Um positivo e um negativo, tá? Aí você ia ter que calcular a derivada segunda, calcular o exiano e falar qual que é máximo, qual que é mínimo. Eu acho que os dois vão dar mínimo, vão ser ponto de mínimo, tá bom? E eles vão ser iguais, só que um vai vir do lado negativo e o outro do lado positivo do eixo, né? Mas aí não seria distância, entendeu? Seriam Entendi, só 2 obrigada. pontos. Toda vez que ele fala distância, área, volume, nunca tem negativo, tá? Ok. Ô, Thelma, eu posso tirar da raiz também quando eu quero maximizar o ponto? Ou é Pode, só para quando eu vou pode minimizar? sim. Se for distância, Tá, pode. tá, obrigada. Tá? A distância você sempre pode tirar da raiz para calcular, mas você não pode esquecer que se você for calcular a distância, você tem que pôr dentro da raiz para calcular a distância, tá? A distância não pode ser Tá bom, calculada fora da raiz, só o ponto. tá, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Eu tenho nem cabeça pra mais alguma coisa. Tá tranquilo, gente. A prova vai estar fácil. Eu ainda não corrigi as atividades do portal, vou ver se eu corrijo semana que vem, tá? Ai, Thelma, tenha piedade de nós. Não, Karen, tá facinho, pode ficar tranquilo. Você vai postar esses slides agora pra gente, Thelma? Oi? Vou pôr agora. a prova vai iniciar às 10 mesmo? Às 10. Vocês querem começar mais cedo? Não. Sim. Não, por favor. Então tá, às 10 mesmo. Tá tranquilo, gente. Então, obrigada.